Iniciando aqui mais uma gravação no carro para fazer alguma coisa útil enquanto eu tenho que dirigir. E vou falar agora um pouquinho sobre como que a existência do fenômeno da transexualidade é mais que suficiente para demolir os principais fundamentos do feminismo contemporâneo. Na realidade, quem estuda o movimento sabe muito bem que a segunda onda, no começo, na década de 60, demorou muito para realmente admitir as pautas homossexualistas no seu âmago, né? Havia inclusive muita resistência por parte inclusive de fundadoras da NAU com relação a incluir questões lésbicas, apesar de já haver um feminismo separatista, um feminismo amazônico, lésbico na época. Na verdade, isso só viria a acontecer de uma forma intensa mesmo com o advento da terceira onda, a partir do final da década de 80, começo de 90. Há vários motivos para essa demora em aceitar essa fusão de interesses, essa suposta fusão de interesses. Eu sempre digo que, apesar de ter de fato essa diferença, o fato é que, em princípio, ela já estava prevista na segunda onda. Não é assim uma ruptura, não é uma inovação de forma alguma. O que aconteceu é que passou a se tornar mais explícita. E o motivo de ter demorado mais, provavelmente, entre outras coisas, é uma percepção intuitiva do tanto que essas pautas são contraditórias. Os interesses dos transexuais e, em grande parte, dos homossexuais são contraditórios aos interesses fundamentais do feminismo. Eu vou colocar apenas um exemplo simples. Ora, o feminismo se baseia em dois pilares fundamentais. Um que eu chamo de determinismo cultural e a teoria do patriarcado como sistema de opressão, né? A teoria do patriarcado envolve essas duas questões, né? Uma que os papéis de gênero são socialmente construídos, de certa forma impostos sobre as pessoas, especialmente sobre as mulheres, e outra que é um sistema de exploração e opressão, no qual as mulheres como gênero seriam oprimidas pelos homens. A existência da transexualidade, o que é pessoas que nascem com um sexo biológico, mas que têm uma psicologia voltada para o gênero oposto, ela ataca frontalmente esses dois pressupostos. Porque se o gênero fosse uma construção social, não faria o menor sentido que alguém nascesse e fosse criado de acordo com as expectativas de seu gênero, que estão relacionadas a seu sexo, ou seja, o menino desde pequeno seria criado como menino, e a menina também, com todas as expectativas, todas as pressões. Como seria possível então que alguém manifestasse uma aptidão para o gênero oposto? Ou seja, os trans homens e as trans mulheres, pessoas que nascem com o sexo, mas têm a mente voltada para o comportamento do gênero oposto? Isso seria absurdo se a sociedade de fato construísse essa identidade de gênero. Mas acontece. Pessoas que nasceram e passaram a vida inteira sob uma criação voltada, totalmente estereotipada em termos de gênero, e mesmo assim manifestam uma mente no sentido contrário. O que isso demonstra? Demonstra que isso é uma coisa dela, que é intrínseca, que vem com ela. Ela pode ter nascido com um sexo biológico, mas sua inclinação de gênero, sua identidade nasceu no sentido contrário. Só que ela, evidentemente, é uma exceção. A grande maioria das pessoas nasce com a sua orientação, sua identidade de gênero voltada de acordo com seu sexo biológico. Ou seja, é evidência cabal de que o gênero, apesar de ser distinguível do sexo, também tem origem biológica. Ele se manifesta a partir de uma certa idade, e da mesma forma como os hormônios vão construindo a sua capacidade reprodutiva, vão modificando seu corpo, também vão ajudando a moldar o seu gênero. Claro que os papéis sociais contribuem em alguma coisa, mas na realidade os papéis sociais apenas são uma forma de adaptar e preparar o indivíduo para uma tendência que ele vai manifestar naturalmente, espontaneamente.
Portanto, é uma evidência fortíssima da naturalidade do gênero, que é tão natural, ou pelo menos quase tão natural, quanto o sexo. Bom, esse foi um ponto. Mas no outro ponto, com relação à questão da opressão, mais uma vez, o fenômeno da transexualidade depõe contra os pressupostos do feminismo. Por quê? Alguém já ouviu falar em senhor de engenho branco do período colonial, ou seja, um escravista, querer ser escravo, querer trocar de lugar com escravo? Alguém já ouviu falar do industrial, o grande capitalista, o grande proprietário dos meios de produção, querer entrar no lugar do trabalhador, do operário? Então, como raios alguém que deveria estar numa posição privilegiada de opressor pode de repente querer assumir o papel do suposto oprimido, meu Deus do céu? Como diabo nós teríamos homens que querem ser mulheres? Tá vendo logo que alguma coisa aí não bate? É claro que, mais uma vez, essa inclinação por querer mudar de gênero, de identidade de gênero, ela é intrínseca, ela é natural. Mas ela também, evidentemente, reage a questões culturais, entre as quais as nítidas vantagens de ser mulher, as vantagens sociais envolvidas, toda a proteção que a sociedade delega às mulheres, a exigência menor que faz delas com relação a esforços físicos intensos, a necessidade de correr risco de vidas para manter a infraestrutura da sociedade funcionando. A pressão sobre as mulheres é muito menor, né? À toa que a mortalidade masculina é muito maior. Ou seja, não faria nenhum sentido que alguém que está numa posição privilegiada de opressor manifestasse uma vontade tão forte de querer passar para o gênero supostamente oprimido, ao ponto de se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo e querer inclusive exigir uma série de alterações na sua condição social. Essas coisas não batem. Os interesses dos transexuais e em grande parte dos homossexuais são dissonantes com a agenda feminista. O motivo de que o feminismo de terceira onda está reivindicando todas essas pautas ao mesmo tempo é que ele não tem o menor compromisso com a racionalidade, com o sentido, com coerência, com lógica. É um movimento irracional, completamente louco, não tem nenhuma preocupação em fazer sentido, quer apenas corromper a mente das pessoas, quer deixar as pessoas malucas, quer fazer com que todas as coisas deixem de fazer qualquer tipo de sentido. Um inimigo ferrenho da racionalidade, tanto quanto da evidência, tanto quanto da ciência, do pensamento crítico. E eu vou ficar por aqui. Espero que essa gravação fique de boa qualidade, né? Apesar dessa tremedeira que notei aqui no vídeo. E hoje é o dia 16 de dezembro de 2015. Eu sou Marcos Valério XR, finalizando essa gravação. Obrigado.